Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, esta quarta semana do tempo pascal é considerada a semana do Bom Pastor. Nós ouvimos ontem o começo deste evangelho, no qual Jesus se dá o título de Bom Pastor de cada um de nós que somos as suas ovelhas. Esta imagem da ovelha e do pastor é a imagem mais tradicional da relação de Deus com o seu povo. E um dos motivos pelos quais o escritor sagrado, desde o Antigo Testamento e muito mais no Novo, adota esta imagem da ovelha e do pastor, um dos motivos principais é a nossa debilidade. De todos os animais que existem no planeta, a ovelha é um dos animais mais débeis e mais dependentes. Desde a fase de filhote até a vida adulta, as ovelhas são animais totalmente dependentes, vulneráveis e incapazes de cuidar de si mesmas sozinhas. Elas sempre precisarão da ajuda do pastor, porque as ovelhas são cegas, têm pouca visão, têm uma audição muito fraca, são incapazes de encontrar comida sozinhas. As ovelhas são vulneráveis aos predadores, precisam o tempo todo da vigilância, do cuidado do pastor. É porque nós somos fracos que Deus nos comparou então com estes animais. Porque Ele sabe que nós sempre precisaríamos da sua mão, do seu auxílio e do seu cuidado. Mas a sabedoria de Deus, ao usar essa imagem, também traz algo muito precioso para nós. Porque se as ovelhas são animais de sentidos fracos, olfato, visão, audição, elas têm algo que talvez outros animais não têm. As ovelhas são animais de boa memória e não se esquecem facilmente. É por isso que Jesus está dizendo no Evangelho que as ovelhas que são dele escutam a sua voz e o seguem, porque elas não se esquecem do pastor.
o pastor habita sempre a memória das suas ovelhas. E a partir da memória, elas se colocam em segurança. É assim na nossa vida, meus irmãos. É bem verdade que nós só nos sentimos seguros nos ambientes que nós conhecemos. Aquilo que nos é desconhecido gera instabilidade, gera medo, gera insegurança. É por isso que a experiência com Cristo e do conhecimento dele deve ser algo real, concreto e verdadeiro. Porque do contrário, seremos homens e mulheres instáveis. Se já somos fracos e ainda não conhecemos a Jesus, nós correremos o risco também desta insegurança. As ovelhas só seguem o pastor porque o conhecem. O conhecimento é o que precede o seguimento de Cristo. É por isso que não adianta impormos as pessoas para seguirem a Jesus e obedecerem a sua palavra, se elas não o conhecem. O seguimento de Cristo e a obediência dos mandamentos nasce do encontro apaixonado e real com Ele. Do contrário, as pessoas não vão segui-lo. Quantos pais sofrem e se desesperam, vendo os filhos se perdendo no mundo do pecado? Fazem de tudo para salvá-los e não conseguem. Mas a principal proposta para os nossos filhos e para os nossos jovens deveria ser o encontro pessoal com Cristo. Quem conheceu Jesus de verdade será capaz de deixar tudo por causa dele e obedecer a sua palavra. As pessoas que já tiveram essa graça do encontro pessoal com Cristo entenderam isso. Depois de conhecê-lo, torna-se irresistível deixá-lo. Mesmo com todos os sofrimentos e desafios deste segmento, os sacrifícios que ele comporta, porque a experiência do amor e da amizade de Jesus não supera a dor que nos causa este segmento. Então, as ovelhas só vão seguir aquele pastor que conhecem. E além disso, a partir deste grande conhecimento de Cristo e do seguimento dele, nós também vamos entendendo na nossa vida que quanto mais conhecermos a Jesus, mais protegidos estaremos da nossa própria fraqueza. Quem tem de fato um encontro real com Cristo, não tem medo de traí-lo, porque estará sempre protegido de si mesmo e de suas próprias maldades, e assim não se desespera. Se você, como eu, conhece pessoas que já estão na igreja há muitos anos, que conhecem a Jesus há muitos anos, aquelas pessoas que se tornaram grandes referências de vida espiritual para nós, que são grandes amigas de Deus, você pode perceber também na vida e na história dessas pessoas. Dificilmente elas se desesperam. Pessoas que passam pelos piores sofrimentos, as piores dores, as piores tragédias, mas são incapazes de se levar pelo desespero, porque conhecem a mão que as conduz. É a mão do pastor, que tem o controle sobre todas as coisas. E aqui também o Evangelho de hoje nos traz uma lição muito preciosa. A ignorância
precede o desespero. Quem é ignorante a respeito da vida de Cristo, quem não o conhece, quem não entra no seu discipulado, facilmente perde a sua paz, facilmente se desespera. Quanto mais conhecermos a Cristo, o seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia, mais vamos confiar. Fruto desse conhecimento será sempre a serenidade, a estabilidade e a confiança. Vejam o que Jesus acabou de dizer: entrará e sairá e encontrará pastagem, ou seja, aconteça o que acontecer, teremos esta mão segura a nos guiar. Me lembrei aqui agora de uma grande santa africana, Santa Baquita, que sofreu muito as maldades do tempo da escravidão, foi vendida várias vezes, castigada, flagelada, a ponto de que quando ela morreu, foram encontradas 140 cicatrizes no seu corpo. E depois de ter sido tão maltratada, vendida várias vezes, teve um patrão cristão que lhe permitiu conhecer Jesus, foi batizada, fez a sua primeira comunhão e depois, fascinada por este amor irresistível, Baquita se consagra a Deus na vida religiosa e no final da sua vida, no seu diário, nos últimos dias de vida, depois de tudo que lhe aconteceu, ela deixa como que um testamento, dizendo: aconteça o que acontecer, eu serei sempre amada e sempre serei esperada por este amor. Aqui está o testemunho de fé dessas pessoas que entraram no discipulado de Jesus, que o conheceram e por causa disso são capazes de suportar qualquer dor e qualquer sofrimento. Meus irmãos, somente o encontro com Cristo nos dará garantias que o mundo é incapaz de nos dar. Nem todo o dinheiro do mundo, nem todos os prazeres do mundo nos darão a estabilidade que nós encontramos aqui. Daqui a pouco, no milagre da Eucaristia, o pastor vai nos alimentar com o seu próprio coração, com a sua própria presença. A vida de Cristo, daqui a pouco, vai se encontrar com a nossa debilidade, a fortaleza do pastor com a fraqueza das ovelhas. Queira Deus que você aproveite bem desta comunhão para sair daqui menos ignorante e assim menos desesperado, conhecendo mais o pastor para encontrar no coração dele a segurança destas boas pastagens que o Evangelho de hoje nos promete.